A casa estava em chamas. Não no sentido metafórico. Não de forma poética ou emocional. Não, as roupas de grife da Carla, suas bolsas caras, seus objetos valiosos estavam literalmente virando cinzas no quintal. O fogo rugia, lambendo o céu noturno e projetando sombras selvagens na entrada da garagem vazia. Ela ainda não tinha voltado para casa. Fiquei ali, com as mãos nos bolsos, observando as chamas dançarem. Parte de mim achava que sentiria arrependimento. Ou pelo menos alguma emoção. Mas tudo o que senti foi o ar frio da noite contra minha pele e o som distante das sirenes se aproximando. Aquilo não era raiva. Nem impulso. Era justiça. Porque apenas 24 horas antes, eu era um marido dedicado, cego, ingênuo. E então, ouvi Carla. Ouvi ela se gabando para sua melhor amiga Tatiane sobre como estava me traindo, como eu era um otário que nunca teria coragem de deixá-la. Ela estava errada. E quando ela voltasse para casa, tudo o que ela valorizava, tudo que sustentava essa vida falsa e perfeita, teria desaparecido. Horas antes do incêndio, antes de meu mundo virar cinzas, eu era apenas mais um tolo desprevenido. Começou com risadas. Não minhas, da Carla. Cheguei mais cedo do trabalho, algo raro, querendo uma noite tranquila. A casa estava vazia, mas ouvi sua voz vindo do quintal. Não estava tentando escutar, mas a forma como ela falava, tão despreocupada, tão arrogante, me fez congelar. Juro, Tatiane, ele não percebe nada. Franzi a testa. Ela estava falando de mim. Carla riu de novo, aquele risinho forçado que ela usava quando achava que era esperta. Experimentei o moreno dessa vez, e foi incrível. Muito melhor que meu marido inútil. Meu estômago afundou. Dei um passo para trás, encostando na parede. Segurei a respiração, me forçando a continuar ouvindo. Ele é tão idiota, continuou, sem imaginar que eu estava a poucos passos. Acho que poderia dormir com metade da cidade e ele ainda ficaria comigo. É fraco demais. Cerrei os punhos. Meu sangue ficou gelado. Além disso, ela seguiu, para que abrir mão disso? Ele paga tudo. Cozinha, limpa, faz tudo enquanto eu me divirto. É o arranjo perfeito. E se ele descobrir? Por favor. Nunca teria coragem de fazer nada. Eu já tinha ouvido o suficiente. Saí da casa sem que ela me visse. Não me lembro de entrar no carro. Nem de dirigir. Só lembro de acabar em um estacionamento, apertando o volante com tanta força que meus dedos doíam. O coração batia forte, a respiração curta. Ela vinha mentindo por sei lá quanto tempo. Me usava. Me ridicularizava. Por quê? Por adrenalina barata. Parte de mim queria acreditar que tinha entendido errado. Mas lá no fundo, eu sabia. Carla nunca me respeitou. Pensei nos pequenos sinais, como ela sempre tinha desculpas para chegar tarde, como guardava o celular como se fosse espiã, como seu toque esfriou ao longo dos anos. Tudo levava até aquele momento. Eu não era fraco. Nem cego. Eu precisava provar isso. Não voltei para casa naquela noite. Fui a um bar do outro lado da cidade, um que Carla nunca frequentava. Sentei num canto, bebendo devagar, a mente girando. Terminar tudo? Seria o caminho fácil. Mas ela merecia pior. Carla construiu sua vida com base em mentiras, manipulação e me usando como capacho. Era hora de tirar tudo isso dela. Então, tracei um plano. Primeiro, cuidei das finanças. Liguei para meu advogado e contei tudo. Ele ficou mais do que disposto a ajudar depois que mostrei as provas, prints de mensagens, fotos dela com outros homens, gravações de sua própria voz. Depois, peguei o essencial e levei meus bens mais valiosos para um depósito. O resto. Que se danasse. E então esperei. Na manhã seguinte, Carla me beijou como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse se gabado de transar com outro homem na noite anterior. Te amo, ela disse, sorrindo. Olhei para ela, sem expressão. Amo. Ela nem notou o tom gelado na minha voz. Assim que saiu para o trabalho, tudo começou. À tarde, voltei para casa e comecei a preparar tudo. As roupas de grife dela. No quintal. Joias, sapatos, todos os presentes que um dia dei. Empilhados. Me certifiquei de tirar minhas coisas antes, nada de danos colaterais desnecessários. Depois, peguei o galão de gasolina. Quando o sol se pôs, as chamas já dançavam. E eu não senti pena. Nem por um segundo. Aquilo não era o fim. Era só o começo.
O fogo tomou tudo rapidamente, vestidos de seda, bolsas caras, sapatos de marca, tudo virou cinzas em minutos. A fumaça preta se erguia no céu, e pela primeira vez em anos, senti algo parecido com paz. Carla sempre viveu de aparências. Tudo nela era ensaiado, os looks do Instagram, o jeito sofisticado de falar nos eventos sociais. Mas por dentro, era vazia, uma parasita superficial que confundia minha bondade com fraqueza. Ela achava que podia me usar para sempre. Mas agora, eu estava devolvendo na mesma moeda. As sirenes se aproximavam, mas eu continuei parado. Não havia nada ilegal no que fiz, queimei minhas próprias coisas. Se alguém perguntasse, diria que só estava jogando fora o lixo de forma dramática. Respirei fundo, o ar fresco da noite se misturando com a fumaça, e esperei. Carla chegou bem na hora em que o caminhão de bombeiros friou. O carro dela nem tinha parado direito quando ela saltou e correu, os saltos batendo forte na calçada. O rosto dela se contorceu ao ver a destruição. Foi quase poético. Não. Não, ela gritou, se ajoelhando diante da pilha de cinzas. Suas mãos tremiam, tentando resgatar algo. Qualquer coisa. Mas não havia mais nada. As lágrimas escorriam pelo rosto enquanto ela se virava, os olhos cheios de fúria. O que aconteceu aqui? Fiquei calado por um tempo. Só olhando. Deixando ela sentir, pela primeira vez, o que era perder algo que realmente valorizava. Finalmente falei, calmo, eu limpei a casa. Ela piscou, como se não entendesse. Você, a voz falhou, a raiva subindo. Você fez isso. Você ficou louco. Inclinei levemente a cabeça. Louco. Ou você que foi arrogante demais para achar que haveria consequências. Ela olhou ao redor, tentando achar uma saída, como sempre fazia. Mas dessa vez, não havia nada. Nenhuma lágrima falsa, nenhum truque. Só o resultado do que ela mesma causou. Você arruinou minha vida, ela sussurrou, quase inaudível. Soltei uma risada amarga. Não, Carla. Você fez isso sozinha. A polícia chegou logo depois. Provavelmente algum vizinho curioso chamou. 2 agentes saíram do carro, avaliando a cena. Um deles, um homem de meia idade com expressão cansada, veio até mim primeiro. O que aconteceu aqui? Perguntou, olhando de mim para Carla, que ainda tremia de raiva. Dei de ombros. Só me livrei de umas coisas velhas. Não é ilegal queimar o que é meu, né? O policial suspirou, coçando a testa. Olhou para Carla. A senhora deseja prestar queixa? Por um segundo, achei que ela fosse dizer sim. Mas então caiu na real. Ela não tinha nada. Nenhuma prova, nenhum argumento legal. Se tentasse me processar, a traição dela viria à tona. E eu já tinha garantido que ela não teria direito a nada no divórcio. Então ela fez a única coisa que restava. Virou as costas e foi embora. Nem para mim. Nem para os policiais. Apenas, foi. Como se o peso da própria ruína estivesse esmagando seus ombros. E eu fiquei ali, vendo ela ir embora. E pela primeira vez em anos, me senti livre. Naquela noite, não fiquei na casa que antes era nossa. Não havia mais nada para mim ali. Meus pertences já estavam guardados, os papéis do divórcio prontos para serem entregues. Carla passou anos achando que era intocável. Que eu era fraco. Que nunca teria coragem de deixá-la. Ela subestimou o homem que eu realmente era. Enquanto eu dirigia para longe, os últimos resquícios de fumaça desaparecendo no retrovisor, não senti raiva. Nem tristeza. Apenas, fim. Carla acordaria no dia seguinte com um vazio no peito e uma casa vazia. E eu? Eu tinha tudo pela frente. A estrada se estendia à minha frente, iluminada apenas pelos faróis cortando a escuridão. A cidade passava rápido, letreiros de neon e postes refletindo na rua molhada. Mas minha mente não estava ali. Estava presa na noite anterior. Na cara da Carla quando percebeu que eu a tinha vencido. Eu achava que sentiria satisfação. Um alívio. Justiça. Mas tudo que senti foi vazio. A vingança, descobri, era uma vitória oca. O peso da traição ainda estava comigo, esmagando meu peito. Ela tinha ido embora da minha vida, mas as cicatrizes que deixou não sumiriam tão fácil. Ainda ouvia sua voz rindo, debochando. Ainda via as mensagens, os prints, as humilhações. Segurei o volante com força. Os dedos doíam. Eu precisava limpar a cabeça. Parei num motel barato na saída da cidade. Um desses lugares onde ninguém faz perguntas,
onde ninguém se importa porque você está ali. Perfeito. O ar dentro estava carregado com cheiro de cigarro velho e desinfetante barato. O atendente mal me olhou enquanto entregava a chave. Peguei e fui direto para o quarto, um corredor mal iluminado levando a um espaço triste e ultrapassado. Cama dura, mesa de madeira riscada, lâmpada tremendo num canto. Nada ali importava. Eu só queria desaparecer por uma noite. Sentei na beira da cama, tirei o celular e chequei as mensagens. Nenhuma. Nem da Carla, nem de ninguém que importasse. Só silêncio. Soltei o ar devagar, recostando na cabeceira. Essa era a minha vida agora. Sem fingimentos. Sem o papel do marido cego e submisso. Mas lá no fundo, uma pergunta martelava. Será que eu realmente venci? O amanhecer chegou rápido. Eu mal dormi, só fiquei oscilando entre cochilos inquietos, revendo tudo o que aconteceu. O fogo. O rosto da Carla. O momento em que ela finalmente percebeu quem eu me tornei. Era para eu me sentir vitorioso. Mas tudo que senti era cansaço. Depois de um banho rápido, vesti a jaqueta e saí. O mundo parecia diferente. Mais quieto, como se algo tivesse sido arrancado de mim. E talvez tivesse mesmo. Eu não era mais o mesmo homem de ontem. Não sabia se isso era bom ou ruim. Meu carro ainda estava onde deixei, mas algo parecia estranho. Um silêncio pesado no ar, algo errado. Cheguei mais perto. Os pneus. Todos os 4, cortados. Rasgos profundos, certeiros. Fechei os olhos, trincando os dentes. Carla. Claro que foi ela. Quem mais? Sem nada a perder, ela atacava do único jeito que restava. Fui até a recepção. Perguntei pelas câmaras de segurança. O atendente apenas deu de ombros. Pessoas vêm e vão, murmurou. Se é tão importante, chama a polícia. Quase ri. A polícia não faria nada. Assim como não ligaram quando queimei minhas próprias coisas. Isso seria só mais uma briga entre ex, mais um caso perdido. Eu não cairia no jogo dela. Liguei para um guincho. O motorista, um sujeito ranzinza com um cigarro no canto da boca, nem perguntou nada. Apenas carregou o carro e perguntou. Para onde? Hesitei um segundo antes de responder. Para o centro. Preciso de um recomeço. Ao meio-dia, eu já estava com um carro alugado. E um plano. Carla sempre foi do tipo que dependia dos outros, amigos, amantes, eu. Sem alguém para sustentá-la, ela desmoronava. E eu sabia que ela já estava caçando uma nova vítima. Mas eu ainda não tinha terminado. Ainda faltava uma última coisa. Peguei o caminho mais longo de volta à cidade. Passei por lugares que antes significavam algo. O café onde íamos aos domingos, o parque onde a pedi em casamento, o apartamento onde tudo começou, ou onde eu pensei que fosse real. Agora, tudo isso era só poeira. Fantasmas. Por fim, estacionei em frente ao escritório do meu advogado. A recepcionista nem levantou os olhos. O Sr. Nogueira está esperando, disse, apontando para uma porta de vidro no fim do corredor. Lá dentro, ele já me aguardava, com uma pilha de documentos sobre a mesa. Tem certeza? Perguntou, ajustando os óculos. Assenti sem hesitar. Finalize. Sem acordo, sem negociação. Ela não recebe nada. Ele não perguntou o porquê. Já sabia. Assinei os papéis com firmeza. Cada linha que eu assinava era como cortar uma corrente. A raiva, o peso, os anos desperdiçados, tudo ficando para trás. Carla tinha perdido. E eu estava, finalmente, livre. Ao sair do escritório, o ar parecia outro. Mais leve. O passado já não me acorrentava. Carla ainda tentaria lutar, claro. Choraria, imploraria, fingiria arrependimento. Mas já era tarde. Ela escolheu o caminho dela. E agora, eu escolhi o meu. A estrada diante de mim era só minha. E, pela primeira vez em muito tempo, isso não me assustava. Era liberdade. O mundo não parou só porque meu casamento foi destruído. As pessoas continuavam indo ao trabalho, casais caminhavam de mãos dadas na rua, e em algum lugar, Carla provavelmente já armava o próximo golpe. Mas ela já não era meu problema. Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Os papéis do divórcio estavam assinados. Legalmente, nada mais nos ligava. Sem contas conjuntas. Sem casa. Nenhum motivo para ver seu rosto de novo. Ela estava sem dinheiro, sem segurança, sem saída.
Eu deveria me sentir aliviado. Mas me sentia como um fantasma de mim mesmo. Passei tanto tempo fingindo, interpretando o papel de marido obediente enquanto planejava minha vingança, que, quando tudo acabou, o silêncio foi ensurdecedor. A raiva, a dor, a frieza, tudo tinha sido uma distração. E agora, uma pergunta me corroía. Quem sou eu agora? Tentei seguir em frente. Aluguei um novo apartamento, pequeno, silencioso, nada luxuoso. Voltei ao trabalho, mergulhei em projetos, forcei uma rotina qualquer. Mas Carla, ainda me assombrava. Começou com as ligações. No início, espaçadas, uma a cada poucas horas, depois a cada hora, até se tornarem constantes. Eu nunca atendi. Não precisava. Sabia o que ela queria. Desespero. Conseguia até imaginar a cena, ela, num motel barato, cabelos desgrenhados, unhas roídas pela ansiedade. Carla tinha vivido achando que podia fazer o que quisesse, porque eu sempre estaria ali para limpar a bagunça. Mas agora, sem mim, ela estava desmoronando. Depois vieram as mensagens. Gabriel, por favor. Só me escuta. Preciso te explicar. Você não entende o que realmente aconteceu. Eu não tive escolha. Ri com amargura ao ler essa última. Sem escolha. Ela teve várias. E escolheu a traição. Mas então, o tom mudou. Você acha que venceu? Acha que pode simplesmente me deixar? Você não faz ideia do que sou capaz. Aí estava ela. A verdadeira Carla. A manipuladora que pensava que podia escapar de qualquer coisa. Eu não respondi. Silêncio era o que ela mais temia. Mas ela não parou por aí. A primeira vez que a vi de novo, foi por acaso. Ou pelo menos achei que fosse. Tinha acabado de fazer compras, algo que não fazia há anos, já que ela controlava até isso. Era estranho escolher minha própria comida, decidir o que eu queria comer, e não apenas aceitar o que ela trazia. Saí do mercado com sacolas nos braços, e senti. Aquela sensação incomoda. De estar sendo observado. Olhei ao redor, e lá estava ela. Sentada no carro do outro lado do estacionamento. Motor ligado. Óculos escuros escondendo os olhos. Por um momento, nenhum de nós se moveu. Então, percebendo que eu a vi, ela acelerou e foi embora sem olhar para trás. Suspirei devagar. Aquilo não foi coincidência. Ela não tinha terminado. Na segunda vez, ela fez questão de ser vista. Era tarde da noite. Eu tinha acabado de chegar em casa, chutei os sapatos, joguei as chaves no balcão, e ouvi. Uma batida. Não uma comum. Lenta. Deliberada. Cada toque quando como um aviso. Eu já sabia quem era. Por um segundo, pensei em ignorar. Deixar ela do lado de fora, no frio, sentir o que é ser rejeitada. Mas eu conhecia Carla. Ela não iria embora. Ficaria ali por horas, gritaria, faria escândalo. Abri a porta. Lá estava ela. O cabelo desarrumado, maquiagem borrada, expressão vazia. Parecia uma mulher que perdeu tudo. Porque tinha perdido. O que você quer, Carla? Perguntei, firme. Ela não respondeu de imediato. Deu um passo à frente. O perfume, o mesmo de sempre, me atingiu como uma lembrança podre. Podemos conversar, sussurrou. Eu deveria ter batido a porta na cara dela. Mas deixei entrar. Não porque queria. Mas porque precisava ouvir. Precisava ver com meus próprios olhos no que ela tinha se tornado. Ela sentou no meu sofá como se ainda morasse ali. Como se nada tivesse mudado. Você sente remorso? Perguntei direto. Ela desviou o olhar, mordeu o lábio. A velha encenação. Gabriel, eu. Não mente para mim. A máscara caiu. O teatro acabou. Tá bom, ela rosnou. Eu traí. Eu menti. Fiz o que precisava. Soltei uma risada seca. Precisava. Você nunca vai entender. Ela se inclinou para a frente. Eu me sentia presa, sufocada. Você era previsível. Certinho demais. Eu precisava de emoção. Fiquei em silêncio. Emoção, repeti. Sim. Talvez eu tenha exagerado, talvez tenha feito errado, mas você já não era o suficiente para mim. Assenti lentamente. Então você destruiu tudo. Ela deu de ombros. Já estava quebrado. Mas eu não senti raiva. Senti pena.
Carla acreditava que era a vítima. Que minha lealdade, meu amor, minha dedicação, eram o problema. Levantei e fui até a porta. Sai. Gabriel. Fora. Ela hesitou, depois soltou uma risada amarga. Você vai se arrepender. Olhei nos olhos dela. O único arrependimento foi ter te amado. Por um segundo, algo brilhou no rosto dela. Arrependimento. Talvez. Mas já era tarde. Ela saiu. E dessa vez, eu não assisti. Apenas tranquei a porta. E pela primeira vez em muito, muito tempo, me senti livre. Carla estava fora da minha vida. Ou pelo menos, era o que eu queria acreditar. Cortei todo contato. Deletei tudo. Bloqueei todos os números. Ela não tinha mais como me alcançar. Mas Carla era como uma doença, persistente. Perigosa. Ela não sumiu. Ela escalou. Primeiro foram os arranhões no meu carro. Linhas profundas nas portas, feitas com raiva e precisão. Depois, coisas começaram a se mover no meu apartamento. Quadro torto. Jaqueta fora do lugar. Escova de dentes molhada sem eu ter usado. Achei que estava ficando louco, até abrir a geladeira e ver tudo revirado. Leite derramado. Ovos quebrados. Um sanduíche mordido. Ela esteve lá. Com uma cópia da chave. No dia seguinte, troquei todas as fechaduras. Mas era tarde. Às 3 da manhã, mensagens começaram a pipocar no meu celular. Você achou que podia me apagar. Você me pertence, Gabriel. Eu fiz você. Eu te possuo. Percebi, não era mais desespero. Era obsessão. Solicitei uma medida protetiva. Foi difícil, burocrático, lento, mas consegui. Proibição total de contato. Nada de ligações. Nada de aproximação. Achei que isso encerraria tudo. Mas Carla nunca respeitou regras. 2 semanas depois, cheguei em casa, e a porta estava escancarada. Lá dentro, ela me esperava. Descalça. Cabelos desgrenhados. Camiseta minha no corpo. Sorriso torto no rosto. Oi, amor, sussurrou. Algo em mim quebrou. Não era medo. Era fúria. Você precisa sair, rosnei. Ela inclinou a cabeça. Ou o quê? Ou eu te tiro à força. O sorriso dela vacilou. Ela avançou, gritando, tentando me arranhar, me morder. Segurei os pulsos dela com força, empurrei para trás. Ela gritou, esperneou, depois começou a chorar. Falsas lágrimas. O mesmo velho teatro. Empurrei-a para a porta. Acabou, Carla. Chega. Ela murmurou, você vai se arrepender. Mas dessa vez, eu não hesitei. Chamei a polícia. Ela foi presa. Violação da ordem. Invasão. Agressão. E eu? Eu finalmente respirei. Carla estava presa. De verdade. Mas, a paz durou pouco. Um dia depois, uma nova mensagem apareceu no meu celular. Número desconhecido. Até logo, meu amor. Era ela. Mesmo da prisão, ainda tentava me atingir. Cartas chegaram. Ameaças. Promessas vazias. Eu sou seu destino. Você nunca vai escapar de mim. Quando menos esperar, estarei aí. Mas dessa vez, eu não tremi. Não chorei. Não liguei para a polícia. Não alertei advogado. Simplesmente queimei a carta. Vi as chamas consumirem cada palavra doente dela. E fiz um juramento. Carla podia tentar o que quisesse. Mas ela nunca mais teria poder sobre mim. Eu venci. E nada do que ela fizesse mudaria isso.